Olá, tudo bem? Beleza com você, meus seguidores? Meus seguidores, não esquece de compartilhar e deixar nos comentários aí, eu gostei, viu? E se você quer uma história, você fala aí, ó, Marcelão, eu quero uma história, conta uma história pra mim, que eu conto pra você, pode ter certeza disso, tá? Vamos para o vídeo. Deixa eu falar pra você. Rapaz, na época de 2002, eu fui pra fazenda, a fazenda que meu tio tomava conta, né? Meu tio tomava conta da fazenda linda, rapaz, você nem imagina. O nome da fazenda é Santa Maria, lá no, em Itajuípe. Se alguém conhece Itajuípe, deixa nos comentários aí, ó. Marcelão, eu conheço Itajuípe. Itajuípe fica perto de Itabuna, cidade bonita, lago, tudo, né? E as fazendas de lá, as fazendas lá só tem mais barcaça, né? Muita barcaça, muita barcaça. Muita barcaça. Por quê? Por causa que lá é um lugar de cacau. Um lugar de cacaueira que só, rapaz. Essa região de Itabuna, Coraci, Almadina, Itapitanga, Borarema, Uruçuca, Ilhéus, tem muito cacau. E aí é o seguinte, tem muitas barcaças, né? E esse lugar de barcaça, meu irmão, muitas barcaças nessas fazendas, moravam muitas famílias embaixo dela. Não sei se vocês já chegaram a ver. Se você conhece, deixa nos comentários. E aí, rapaz, muitas famílias que moram nessas barcaças, porque tipo assim, e nessas famílias, rapaz, muitas famílias que moravam, né, nessas barcaças. De dia, eles abriam as barcaças de cima, né, para esperar o cacau secar, e de noite fechava, né? E aí quando no outro dia, novamente, quando tava aquele solzão, tornava a abrir. Meu irmão, e quem morava debaixo dessas barcaças, rapaz, um cheiro bom de cacau, rapaz, que você nem imaginava. Que cheiro, que maravilha, né? E aí, rapaz, todo mundo, no dia de segunda-feira, lembro como hoje, né? O pessoal saía para trabalhar de manhã, de 6 horas até 5 horas. Trabalhava, dava um pau que só, rapaz. E aí, o pessoal usava muito aqueles biscó. Não sei se vocês chegaram a conhecer aquela ferramenta chamada biscó. Hoje não, né? Hoje o pessoal vai pro mato ali para cortar o capim é na base daquela máquina. Zé. Antigamente não, é biscó mesmo, irmão. Que o pau daquele biscó deixava um caro que só na mão do trabalhador. E aí, rapaz, acordei pela manhã. Meu tio saiu para trabalhar, né? E a esposa do meu tio também saiu para trabalhar. E aí ficou eu em casa, né? Só que aí quando eu acordei 7h30, eu olhava assim de lado, assim para cima, que via todo mundo trabalhando. Tinha mais ou menos 10 peão trabalhando. E eu ficava cá de cima, né? Aí quando deu mais ou menos umas 9h30 para 10 horas, um calor, meu irmão, que só. Eu peguei e desci uma serra assim, falei, vou tomar banho naquele lago ali. Tomar banho naquele lago ali. Eu desci sozinho, sozinho. Aí quando eu desci, né, aquela serra, meu irmão, quando eu fui tomar um banho, fui dar aquele ponta-agulha na água para tomar um banho. Rapaz, você nem imagina o que eu vi, velho. E aí, rapaz, eu encontrei, você nem imagina o que eu encontrei, rapaz. Você nem. E aí, rapaz, quando eu vejo aquela cobra grandona, rapaz. Aquela pingo de jaca, rapaz. A bicha tava num veneno danado, meu irmão. Que tava com a língua bem assim, ó. E ó, com a cabeça desse jeito pra poder dar o bote. Rapaz, eu fiquei com medo, meu irmão. Quando ela tava pra poder dar um bote em mim, rapaz. Com aquela boca assim pra vir pra cima de mim. Eu lembrei que eu tinha um badoque aqui, ó. No meu bolso. E aí, rapaz, eu cheguei, eu ia pra cara dela, olhou pra mim. Aí começou, eu falei. E eu falei, eita, rapaz. Só que a minha sorte, que eu tinha feito, né, aquelas bolinhas de, de barro, não sei se você já chegou a fazer, e daí eu fazia as bolinhas de barro e deixava no sol para secar. A minha sorte é que eu tinha 10 bolinhas de barro daquela. Moço, acredite se quiser. Eu peguei uma daquelas bolinhas, botei no badoque, estiquei e soltei. Essa bolinha bateu na testa da cobra, pingo de jaca. Foi uma só, meu irmão. Ela caiu de vez. Quando ela caiu, já caiu com o olho assim, ó. E aí pronto, eu peguei ela, amarrei e levei pra sede. Cheguei na sede e falei assim, ó meu tio, pra aqui. Aí ele, Marcelo, tu matou isso como, rapaz? Falei, rapaz, eu matei com uma só. Você acredita na história? Se você acredita na história, você deixa nos comentários. Tem
Essa história vai para seu Marcos, né? Seu Marcos pediu para me contar essa história para ele. Eu vou contar para ele essa história, rapaz, que aconteceu comigo há muito tempos atrás. Rapaz, você vai gostar, viu, seu Marcos? Essa história aí, meu irmão, essa é surpreendente, rapaz. Você vai ficar até pensando quando você subir nesse lugar, viu? Era um dia, seu Marcos, né? Chegou um colega aqui em casa, meu irmão. Colega amigo meu, gente boa, rapaz. Quando a gente é jovem, meu irmão, a gente sempre tem um colega que a gente gosta mais, né? Pense no cara, gente boa, rapaz. Tudo que a gente fazia, ele tava ali, ó. Marcelão, tal. A gente brincava bola, a gente fazia tudo, meu irmão. Era bom demais, hein? Aquele tempo atrás era bom, né? A gente vivia o tempo, né? As pessoas brincavam de esconde-esconde, a gente brincava de corrida, né? Rapaz, pense numa época boa. Hoje não, hoje o jovem hoje quer saber de outras coisas, né? Celular, coisas dessa época de agora, né? Mas antigamente o tempo bom, rapaz, você não imagina, viu? E aí, seu Marcos, meu irmão, ele chegou aqui mais ou menos umas 5h30 da tarde. E ele bateu na porta, tá na porta, né? E ele veio mais outro colega dele, né? Aquela colega nossa. E aí bateu na minha porta aí, nesse dia eu tava assistindo até filme, rapaz. Tava assistindo Rambo, olha pra isso. Meu Deus do céu. Você lembra aquele Rambo? Rambo que tinha um filme que ele ficava tipo numa guerra. Meu irmão, tem um tempo, rapaz. E aí ele começou a bater na porta e eu abri a porta. Falei, fala moço. Ele, rapaz, vamos lá no centro. Eu falei, poxa, mais de que de pé, velho? De pé. Nessa época o pessoal usava muito a bicicleta, aquela bicicleta Monarch. Não sei se você já viu falar aí, aquela bicicleta Monarch. E aí, rapaz, eu falei, rapaz, de pé, velho. Ele falou, de pé. E aí, seu Marco, eu falei, tá bom, eu vou, né? Porque meu amigo, colega meu, eu vou pedir minha mãe. Minha mãe, e aí, tem que começar a deixar eu ir lá no centro rapidinho? Meu filho, vai, mas no máximo 7 horas pra estar em casa. Eu falei, tá bom, minha mãe, tranquilo. Vou. Aí eu peguei e desci alegre, e aqui na minha cidade tem uma ladeira chamada Ladeira do Sabão. Por que Ladeira do Sabão? Porque essa ladeira, ela é deslisa e nessa época não tinha calçamento, não tinha não. E quando chovia, meu irmão, para subir, rapaz, carro. Se tivesse cá em cima, não descia carro, e se tivesse lá embaixo, não subia carro. Então, chovendo, não descia carro, nem subia carro. E aí, rapaz, tá eu descendo essa ladeira, mais eles, né? 6h30 da noite, mais ou menos. Porque a gente fomos devagar, dando risada, correndo, de boa, sossegado. Você sabe como é que era aquele tempo, a alegria que só. Aí eu desci essa ladeira, e no que eu tava descendo, eu tava pedindo a Deus que não chovisse, né? Porque para subir, oh meu Deus, será ruim demais da conta. Aí eu desci, mas ele, fomos lá no centro, a gente comeu cachorro quente, conversamos, dialogamos, né? E foi muito bom, rapaz, muito bom. E aí quando deu 7h30 para 8 horas, no máximo 9 horas, eu falei com ele, rapaz, já tá na hora da gente subir, rapaz. Porque senão lá a nossa mãe, ó, vai, ó. Aí ele chegou e falou, tá bom, vamos subir. E aí, rapaz, a gente veio subindo, vamos subindo, meu irmão. Quando eu tô no meio da ladeira, rapaz, acredite que eu vi, meu irmão. Você não vai nem acreditar. Eu ia de um lado, eu ia de outro, e eu falei, rapaz, o que é aquilo, rapaz? E aí eu cheguei pra ele e falei, rapaz, vocês estão vendo, não tô conseguindo ver aquilo ali no escuro, meu irmão. Quando a gente chegou, ficou observando, olhando. Rapaz, você não vai nem acreditar, viu, seu Marco? Ih, rapaz. Eu ia assim, eu falei, o que é aquilo, rapaz? Quando eu ia direto, quando eu subi no meio da ladeira, rapaz, um jatinho, rapaz. E esse jatinho tava a iluminação dele todinho, que iluminava toda a ladeira, rapaz. E em cima do jatinho, você não acredita que tinha, seu Marcos? Rapaz, rapaz, é de observar, meu irmão. Tinha um elefante, rapaz. Aí, danado, um elefante, meu irmão. Um elefante, rapaz, de mais ou menos uns 50 arrobas, rapaz. Em cima do jatinho. Rapaz, eu não sei como aquele jatinho estava aguentando aquele elefante, viu, seu Marco? Se você gostou, seu Marco, da história, deixa nos comentários aí, viu? Para mais vídeos. Meu Deus do céu.
Olá, tudo bem? Beleza com vocês, meus seguidores? Rapaz, tô contando essas historiazinhas, o pessoal tá gostando, meu irmão. Ave Maria, né? Tá gostando muito. E Pascoal mandou pra mim, Marcelo, conta uma história pra mim, tal, o que aconteceu com você, isso e aquilo. E aí, conta pra mim. Eu falei, não vou contar pra Pascoal. E aí, tô contando aqui pra você, e inclusive aí pra Pascoal, né? Não é brinquedo não, rapaz. Meu irmão, teve uma vez, né? Teve uma vez que eu peguei, rapaz. Tá eu de boa lá em casa, né? Assistindo um filme, tranquilo, na tranquilidade, sossegado. E eu tava em casa sentado, né? De boa. Aí bateu na minha porta. Eu falei, quem é, meu Deus do céu, que tá batendo na minha porta, meu pai do céu? Eu, hein? Ele. Hora dessa, 9h30, rapaz. Eu descansando, cheguei do trabalho e tudo. E tornou a bater de novo. Aí eu falei, oxi lá, meu Deus do céu. Eu não vou atender não. Não vou atender não por causa dessa hora e tal. E uma hora dessa, eu não quero atender não, velho. Pra que atender essa hora? 9h30, eu cansado. Vou atender. Pra quê, velho? Tô muito cansado. Aí tornou a bater. Eu falei, vou lá ver, né? Só que a minha porta naquela época era aquela porta de tarisca, né? Que você vê de um lado para outro. E tinha um lugarzinho na porta que eu tampei tudo, as tariscas, né? E ficou um lugarzinho da porta pequenininho. Que aí eu pegava e botava o ião assim, ó. Não sabe nem quem é, rapaz. Só que aí, quando eu fui chegar na porta e meti o olhão, né? Pra eu ver quem era que tava batendo, não via ninguém. Aí eu falei, rapaz, que tá batendo aí, rapaz? Aí pronto, eu voltava a sentar, mas não falava nada, né? Eu que falava pra mim mesmo, quem que tá batendo aí? Isso aí aconteceu lá em Itabunas, não sei se vocês conhecem Itabuna, aqui no estado da Bahia. E aí eu voltei de novo, sentei e fiquei sossegado, né? Aí tornou a bater. Eu falei, "Oxi, rapaz, eu voltei de novo na grelha da porta, botou o ião, não vi ninguém. Eu falei, "Oxi, meu Deus do céu, quem é, rapaz?" Eu falei, rapaz, tá brabo, hein? Tá brabo. Aí quando eu tô com o olho no bico da porta ali, olhando, bateu. Aí quando bateu, eu peguei e abri logo. Falei, vou ver quem é. Peguei e abri. Quando eu abri, não tinha ninguém. Meu irmão, mas quando eu olho pra baixo, olha quem era. O gato de Dona Maria bateu na porta. Você acredita? Contando pra você, você não acredita. Não, você não acredita não. Um gato bateu na porta. O gato bateu na porta, rapaz. Aí eu cheguei pro gato e falei, oxi, mas lá, você bateu na porta aí? Vou falar com Dona Maria. Tá ouvindo aí, Pascoal? Vou falar com Dona Maria. Aí o gato chegou e fez, não. Aí eu falei, rapaz, lá, eles gato parecem ser a gente, rapaz. O gato tem um que mesmo. Aí, minhau. Eu falei, "Oxi, não é esse gato que bateu na porta, não." Eu peguei e falei, fique aí, eu vou fechar a porta. Peguei e fechei a porta. Aí quando eu fechei a porta, eu voltei, sentei no sofá de novo, tornou a bater de novo. Eu falei, lá, e não, peraí, não é o gato não. Gente, deixa eu falar pra você, acredite se quiser. Eu fui pela porta do fundo, né? Que na minha casa, na casa minha não, na casa da minha tia, tinha o fundo, era aberto e dava do outro lado, entendeu? Do lado da casa. Aí eu cheguei a abrir a porta do fundo, fui devagarzinho, tal, pá. Quando eu cheguei perto e fiquei de olho no gato, né? Rapaz, chegar meu arrepio, ó. Quando eu olhei pro lado, não era que o gato que tava batendo na porta mesmo, rapaz. Do mesmo jeitinho, ó, batendo na porta, ó. Do mesmo jeitinho, assim que eu tô batendo aqui pra vocês verem. É brincadeira? Rapaz, isso não é complicado não, velho. É complicado, hein? Aí fica aí essa história pra vocês verem, mas aconteceu, viu? Pega a visão pra vocês verem aí, viu? Você acredita nessa história? Se você acredita nessa história aí, você deixa, Marcelo, eu acredito. E se você não acredita, deixa um like aí, tá bom? Compartilha e curte o vídeo. Ó.
Rapaz, vamos responder aí, né, a pergunta de Dona Maria, que ela mandou pra mim, né? Dona Maria falou bem assim: Marcelo, conta uma história pra mim aí. Eu vou contar pra você, Dona Maria, a história. Rapaz, um tempo atrás, eu fui na casa de um colega meu chamado João, né? Fui na casa dele. E aí ele morava numa roça, rapaz. Que essa roça, meu irmão, era uma roça longe, muito longe essa roça. E eu chegando nessa roça, pra você ver a roça, pra chegar lá tinha que ir mais ou menos, que gastava mais ou menos 4 horas e meia. 4 horas e meia de carro. Você vê, de carro, 4 horas e meia. E de pé você gastava mais ou menos umas 7 horas. Correndo. Correndo umas 7 horas de pé. E aí, rapaz, eu correndo, fui pegar o carro quebrou, né? E aí eu tive que ir a pé. Tive que ir a pé, meu irmão. E aí eu fui correndo. Mas, rapaz, você acredita, meus seguidores, e você também, viu, Dona Maria? Você acredita, Dona Maria, que eu cheguei lá nessa roça primeiro do que o carro? Na difusão aí dos horários? Cheguei primeiro do que o carro. Eu gastei, Dona Maria, pra chegar nessa roça, eu gastei 1 hora e meia. 1 hora e meia. Agora eu não sei por que eu gastei 1 hora e meia, sendo que pra chegar nessa roça tinha que chegar aí 7 horas e meia. De carro era 4 e meia e eu 7 horas e meia. Eu gastei. Ó, pra você ver, rapaz, gastei 1 hora e meia de relógio e fui correndo. Rapaz, eu fico só observando, até que fico dormindo. Aí, quando eu durmo, eu fico pensando nas coisas. Por que eu cheguei 1 hora e meia, sendo que de pé gastaria 7 e meia? Rapaz. E eu chegando nessa roça lá, rapaz, e eu me perdi ainda, viu, Dona Maria? Foi, rapaz. Eu ainda acabei me perdendo ainda. Você vê, rapaz. Eu me perdi ainda. E pra você ver, se eu acertasse, eu tinha chegado em meia hora. Rapaz. Se eu acertasse, eu tinha chegado em meia hora. Mas me perdi e cheguei em 1 hora e meia. E aí? O que vocês acham dessa história? O que você acha? Se você achar melhor, que foi verdade, se deixa nos comentários aí.